Beleza, pessoal? Bom, então aquela aulinha prometida, módulo 31, nós vamos falar sobre força magnética entre condutores retilíneos, né? Nós já sabemos que quando passa a corrente num condutor, em volta do condutor você vai ter um campo magnético cujas linhas de indução são circulares, né? Então imagine que você tenha dois fios, um perto do outro, paralelos, e o campo magnético de um, certo? Vai agir sobre o outro onde está passando corrente. E quando eu coloco um fio onde passa corrente dentro de um campo magnético, esse fio fica sujeito a uma força. Então são dois conceitos que nós já conhecemos e que nós vamos aplicar agora nessa ideia de fios paralelos. Ó. Então vamos voltar um pouquinho. Ó. Um único fio passando corrente, tem o campo magnético em volta, beleza? Um fio dentro de um campo magnético fica sujeito a uma força magnética, né? Que a gente calcula fazendo π seno θ, né? E descobre o sentido da força usando a regra do tapa. Tá? Então nós temos dois conceitos: campo magnético gerado por fio percorrido por corrente, né? Que é uma fonte de campo magnético, e fio percorrido por corrente dentro de campo magnético recebendo força magnética. Então quer dizer que um fio vai trocar força com outro. A verdade é que um fio vai trocar força com outro, porque o campo magnético desse vai provocar força nesse, assim como o campo magnético desse vai provocar força nesse. Tá? Vamos ver isso então? Vamos lá? Nós vamos usar, para a gente entender o sentido dessas forças, duas regrinhas muito importantes do eletromagnetismo. A regra do kata, primeiro para determinar o sentido do campo magnético em torno do fio, e depois do tapa para indicar o sentido da força em cada fio. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui dois fios paralelos percorridos por correntes em sentidos contrários, né? Uma sobe e outra desce. Eu já fiz o desenho do campo magnético em torno aqui desse fio da direita, tá? Essa linha tracejada é o campo magnético. E agora vou fazer a regra do kata, ó, pegando o fio com o dedão apontando para a corrente, né? Fecho a mão e descubro que o sentido desse campo magnético é, olhando de cima, né, o sentido horário. Então esse campo magnético aqui, ó, né, para esse fio, onde está esse segundo fio, é um campo que está entrando, xizinho, ó, tá? Tudo bem? Agora nós vamos determinar o campo magnético, o sentido do campo magnético do fio da esquerda. Nesse fio, a corrente está subindo. Catei o fio e descobri, olhando de cima, que o sentido é anti-horário, certo? Então quer dizer que aqui, ó, né, se eu acompanhar, aqui também o campo magnético está entrando em relação ao fio da direita. O campo magnético do fio da esquerda está nesse ponto aqui, onde está o fio da direita, entrando no plano, né, entrando no plano da lousa. Beleza? Tá? Ó, certo? Ele entra aqui, sai aqui, né? Agora eu vou fazer a regra do kata para descobrir a força em cada fio, tá? Então, ó, campo entrando, corrente para baixo, força aqui para fora, força aqui para a direita, força magnética, tá? Agora vou fazer esse outro fio, ó, corrente para cima, campo entrando, né? Força aqui para a esquerda. Força para a esquerda, força magnética. Bom, que conclusão eu tiro disso? Que quando eu tenho dois fios paralelos com correntes em sentidos opostos, um aplica no outro força de repulsão. É como se fossem dois ímãs repelindo um ao outro, né? Polo com polo, tá? Então, sentidos opostos vai causar repulsão entre os fios. Claro que, né, já posso deduzir que se forem correntes no mesmo sentido, sejam elas subindo ou descendo, tanto faz, vai criar força de atração, né? Então, vou escrever aqui para você, ó, né? Sentidos opostos, né? Fios repelem, né? Mesmo sentido, os fios se atraem, tá? Tudo bem? Certinho? Bom, vamos ver como
calcular, né, essa força, primeiro é importante perceber o seguinte: independente da intensidade de correntes dos fios, um pode ter uma corrente mais forte que o outro, né? A força com que o fio da direita repele o fio da esquerda, né, e que o fio da esquerda repele o da direita, é um par ação e reação. É um par ação e reação, assim como entre dois ímãs. E pares ação e reação têm sempre a mesma intensidade, de acordo com a terceira lei de Newton. Então os fios vão se repelir ou se atrair, né, depende do sentido das correntes, sempre com forças iguais aplicadas em cada um deles. Tá? Então o cálculo da força é feito de uma fórmula única, que é essa daqui, ó. Mi vezes I1, vou chamar essa corrente de 1 e essa de 2, tá? Vezes I1 vezes I2, né? Vezes Mi vezes I, 1 vezes I2, dividido A vezes L, dividido por 2πd. 2πd. O que é esse D? Esse D é a distância entre os fios, né? E este L é o comprimento dos fios. Comprimento L dos fios. Tá? Então vai entrar três parâmetros importantes para cálculo dessa força. O primeiro deles é a corrente, né, que passa em cada fio. O segundo é o comprimento do fio. E o terceiro é a distância entre os dois fios. Tá certo? Então tá aí, né, mais uma partezinha sobre eletromagnetismo, né, mais especificamente entre força magnética gerada entre dois fios. Beleza? Vamos ver os exercícios então? Vamos lá? Página 134, né? Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Tá, beleza. Primeira questão da página 134. Os dois fios estão situados num plano vertical. Uma bússola foi colocada horizontalmente entre os dois fios, da forma que sua base permaneça perpendicular à reta mediatriz tracejada, como mostra a figura anterior. Sabendo-se que as correntes elétricas são de intensidades elevadas, gerando no local um campo magnético de módulo muito superior ao da Terra, a posição relativa da agulha magnética da bússola vai ficar. Então, ó, foi colocada uma bússola, né, entre dois fios, aqui assim, ó, entre dois fios, aqui no meio dos fios, né? A bússola na horizontal, os fios na vertical aqui, ó, dessa forma aqui, tá bom? A agulha da bússola aqui vai apontar para onde? Bom, para onde o campo magnético resultante dos dois fios apontar. Então vamos lá, vamos descobrir, né? Sendo que no fio da esquerda você tem uma corrente subindo, deixa eu desenhar os fios aqui. Aí, você tem no fio da esquerda uma corrente subindo e no fio da direita uma corrente descendo, né? Sentidos opostos. Aqui a linha central onde foi colocada a bússola. Onde foi colocada a bússola aqui, ó. Então vamos lá. Regra do cata primeiro, né? Sentido para cima no fio da esquerda, catei o fio e percebo que aqui a linha está olhando de cima, girando no sentido anti-horário, então o campo está entrando aqui, ó. Aqui eu tenho um campo entrando, que eu vou chamar de B1, produzido pelo fio 1. Agora, fio da direita, corrente para baixo, catei, olhando de cima, sentido horário, e percebo que aqui também eu vou ter um campo magnético entrando, um B2, certo? Um B2 do fio 2. Ora, então se o campo magnético gerado pelo fio 1 entra nesse ponto, e o fio magnético do fio 2, o campo magnético do fio 2 entra nesse ponto, o campo total está para dentro da lousa, está entrando.
e a agulha vai apontar, né, nessa direção e nesse sentido, porque a agulha aponta de sul para norte no sentido do campo. Tá? Então, olhando de cima, a gente viria a agulha assim, ó, né? Viria a agulha assim, certo? Sul e norte, na direção aqui, né? Para dentro do campo, certo? Seria isso aqui, né? Seria isso aqui, só que é o contrário, o norte para cima, é que o norte aqui está para lá, tá? Mas seria o norte para lá, tá bem? Nessa direção aqui, ó, exatamente nessa direção, olhando de cima, tá? Então, aí, ó, vamos ver qual que é a alternativa certa. Alternativa A, vertical apontando para cima, não. Vertical apontando para baixo, não. Horizontal apontando do leitor para dentro da página, sim. Do leitor sou eu, para dentro da página, xizinho significa entrando. É isso aí, alternativa C para a primeira questão. Beleza? E vamos lá para a segunda. Dois condutores retilíneos de comprimento infinito, alinhados em paralelo, percorridos por correntes elétricas, podem sofrer atração ou repulsão devido à interação entre essas correntes. Tá? E analisando-se um trecho de uma rede elétrica de corrente contínua, constituída por apenas dois fios paralelos, percorridos por correntes de mesma intensidade, podemos constatar que os fios se atraem se as correntes elétricas estiverem em sentidos opostos. Né? Então, aquela regrinha que a gente já viu. Sentidos opostos vai repelir, mesmo sentido vai atrair. Né? Então, aqui dá a alternativa C também, ó, né? Não é isso? Os fios se atraem se as correntes tiverem o mesmo sentido. Alternativa C para a questão 2. Né? É a regrinha. Se você não lembrar na hora, você vai ter que fazer a regra do cata e a regra do tapa para determinar o sentido da força em cada fio. E aí, né, constatar que, de fato, se os fios estiverem sendo percorridos por correntes no mesmo sentido, eles se atraem, sentidos contrários eles se repelem. Tá? Beleza? Bom, então vamos para a questão número 3. Aqui, ó, dois fios condutores, retos, muito compridos, paralelos e muito próximos entre si, são percorridos por correntes elétricas de intensidade 2 A e 6 A. A razão entre os módulos F1 e F2 das respectivas forças magnéticas entre os fios, entre 1 e 2, bem como o tipo de interação, atração ou repulsão, né? Bom, a gente já sabe que a repulsão, sentidos opostos, certo? É a força repulsiva, então não pode ser a alternativa C, nem a alternativa E, né? Tudo bem? Bom, então vamos calcular a razão entre as forças, né? A razão entre as forças. Peraí, mas a razão entre as forças, a gente viu que a força é igual, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, a força que um fio faz no outro, não importa se num está passando 2 amperes e no outro 6 amperes, a força que o fio de 2 amperes faz no de 6 é igual à força que o de 6 faz no de 2. Né? Forças iguais. Então, a resposta já está na mão. Né? A razão tem que ser 1, que a força é a mesma, é igual, a intensidade é a mesma, certo? E o tipo de força é repulsiva, alternativa A, para a questão 3. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza, então, vamos lá, né? Então, vamos para a questão número 4. A questão número 4 é uma bobina, né? Nós falamos de bobina na nossa última aula, e aqui uma questãozinha de bobina. Vamos ver. Numa bobina chata, o campo magnético é gerado pela superposição de dois campos parciais de cada uma das espiras, pois esta fica colada umas às outras. Então o módulo do campo magnético resultante ele dá a fórmula para calcular o campo ali no interior da espira, que nós já vimos, né? N vezes I dividido por 2Rs. Quando é uma espira só, é só μ vezes I dividido por 2Rs. Quando é uma bobina, que são várias espiras, N espiras, aí você inclui o N na fórmula. Tá? Não é difícil
de gravar isso, né? N mi vezes I dividido por 2Rs. Aí considere uma bobina que tenha 500 espiras, com diâmetro de 20 centímetros e a corrente I determina em seu núcleo um campo magnético de 3 vezes 10 a menos 1 Tesla. Então a intensidade da corrente vale. Então vamos lá, vamos calcular, né? Questão número 4. Vamos pegar a fórmula aqui, N mi vezes I dividido por 2Rs, né? Então ele está nos dando a intensidade do campo, 3 vezes 10 a menos 1, beleza? 500 espiras, ele deu essa quantidade de espiras também. O Mi, que é a constante de permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7, né? Sempre esse valorzinho que é dado. O I é o que a gente quer determinar. E aqui 2 vezes o raio da bobina, né? O raio da bobina. Ele deu aqui para nós o diâmetro, 20 centímetros. Se o diâmetro é 20, o raio é 10, certo? O raio é 10 centímetros, metade do diâmetro. Vou passar para metros, vai dar 0,1. 0,1. Tem que passar para metros, porque tem que estar no sistema internacional. Tá certo? O π a gente pode trocar por 3. Então, esse 3 vai cortar com esse π aqui, ó. Né? Se eu posso trocar por 3. E aqui, então, vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 1, dividido por 500. Por 500 vezes 10 a menos 7. Isso vai dar a intensidade de corrente, dá uma corrente bem baixa, dá uma corrente, ou melhor, não, bem baixa não, porque o 10 a menos 7 sobe, né? Aqui vai ficar 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 4 vai ficar 2 vezes 10 a menos 5, e 2 por 5 dá 0,4, 0,4 vezes 10 menos 5, a quarta é a mesma coisa que... Opa, peraí. Isso tem que dar 100 amperes. 100 amperes. 4, 20. Tem um 3 aqui que cancelou com o 3 de lá. Né? 4π vezes 10 a menos 7, aqui deu 0,2, a gente passou multiplicando 0,2. Aí o 500 vezes 10 a menos 7 desceu dividindo, né? 500 vezes 10 a menos 7. Aqui tem um 4 e um 3 aqui na resolução, esse 4 e 3. Ah tá, é o 3 que nós cancelamos, né? Do 4π. 3 de cima com 3 de baixo, cancelou. Ah, ficou o 4 aqui que eu esqueci, ó. 4 vezes 500, é isso que está faltando aqui. 4 vezes 500, aí vai dar uma corrente de 100 amperes. Agora fechou. Aí, uma corrente de 100 amperes circulando pela espira. Eu tinha esquecido do 4, cancelei π com 3 lá, né? Não foi isso? E esse 4 ficou aqui multiplicando, tá? Então, uma corrente de 100 amperes passando pela bobina, aplicação da fórmula de campo magnético no interior de bobina. Tá? Vamos mais um? Vamos lá, vamos para o último então. Beleza. Deixar isso aqui um pouquinho. E vamos ver aqui a questão número 5. Traz um circuitinho, onde você tem um resistor, um gerador e aqui uma bobina novamente. Isso, esse gerador tem força eletromotriz de 16 volts, essa resistência interna do gerador é 2 ohms, né? E aqui a corrente que vai do positivo para o negativo, essa corrente I. Um equipamento hospitalar de última geração contém uma bobina chata composta por 200 espiras, então N igual a 200, com um raio de 5 centímetros, raio 5 centímetros, eu já vou passar para metros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, né? Com resistência elétrica de 10 a menos 3 ohm por centímetro, resistência elétrica, eu vou chamar aqui de RE,
10 a menos 3 ohms por centímetro. Tá? Isso aqui na verdade é a resistividade. A bobina é ligada a uma fonte de tensão que suporta uma corrente elétrica máxima de intensidade 8 amperes e que apresenta uma resistência interna de 2 ohms. Quando uma corrente elétrica passa por ela, há geração de um campo magnético. O módulo do vetor indução magnética no eixo central da bobina é aproximadamente, aí ele dá também o μ, né? Ele dá o π igual a 3 e dá a fórmula aqui para você calcular, né? Ele dá a fórmula aqui para você calcular. Bom, então, vamos lá, né? Primeiramente, nós vamos... Vou apagar aqui embaixo. Vamos determinar a intensidade de corrente elétrica no circuito, tá? Então, primeiro nós vamos calcular a resistência da bobina, tá, gente? Resistência elétrica da bobina. Ela tem 10 a menos 3 ohms por centímetro. Mas quantos centímetros tem essa bobina? Agora veja bem, ó, volta lá no texto, lá em cima um pouquinho. Repare que você tem 200 espiras com raio de 5 centímetros, né? Muito bem. 200 espiras com raio de 5 centímetros. Esse é o raio da bobina. Esse nós vamos usar dentro da fórmula ali. Muito bem. Então, a resistência da bobina vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes... não, 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 vezes 200 vezes 2πr, são 200 espiras, que formam a bobina, vezes 2πr, isso mesmo. Nós temos que calcular o comprimento dessa bobina. Espera aí que eu vou explicar para você um pouquinho, de uma forma um pouco mais prática aqui, ó, né? Vamos supor que isso aqui seja a bobina, tá? Cada espira é um círculo. Nós temos 200 círculos aqui, ó. Nós precisamos saber quanto tem o comprimento de tudo isso. Então a gente vai calcular o comprimento de cada círculo, 2πr, e multiplicar por 200, porque são 200 círculos, para saber o comprimento desse fio. Por quê? Porque a gente sabe que esse fio tem uma resistência de 5 vezes 10 a menos 2, aliás, de 10 a menos 3 ohms por centímetro. Então a gente tem que saber quantos centímetros tem esse fio primeiro, tá? Então vamos lá, ó. Nós vamos fazer 200 vezes 2πr, que é o comprimento de cada espira, né? Tá certo? Vezes 10 a menos 3, que é a quantidade de ohms por centímetro, né? Então 200 vezes 2πr vai dar o comprimento total, vezes 10 a menos 3 vai dar a resistência total. Só que aqui eu vou usar centímetro mesmo, tá? Porque aqui está ohm por centímetro, então para combinar e já sair a resistência em ohms. Então vai ficar 200 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Aí vai ficar 400 vezes 15 vai dar 6.000 vezes 10 a menos 3 vai dar 60 ohms, vai dar 6 ohms, 6 ohms, certo? 6 ohms o valor da resistência da espira. Agora nós vamos calcular essa corrente I, que a gente precisa dela para, na fórmula do campo magnético, né, calcular o campo no interior dessa espira. O I nós vamos calcular fazendo E dividido por resistência equivalente, resistência total do circuito. Então vamos pegar a força eletromotriz, que é 16, e a resistência equivalente, 6 da bobina mais 2 da resistência interna, dá 8. Então isso dá uma corrente de 2 amperes. Agora sim, né, vamos lá, na fórmula, do campo, N μ vezes I dividido por 2Rs, para calcularmos a intensidade do campo magnético no interior da espira. Então nós temos 200
4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente 2 amperes, dividido por 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Agora eu entro com o raio em metros, tá? Agora eu entro com o raio em metros. Tudo bem? 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. Então aqui vai ficar 400 vezes 4 vezes 3 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 1. Né? Tudo bem? Podemos trocar, né, o π por 3, porque ele deu. Então, isso dá um resultado de 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 4,8 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, está aqui a intensidade do campo magnético no interior da espira e fechamos esse módulo. Tá bem? Então tá aí, gente. Essa aulinha aqui, né, que eu disse que ia pôr gravada para vocês, para você poder olhar com calma, com carinho, acompanhando pela sua apostila, né? E qualquer dúvida, me retorna, tá bom? Um abraço.